Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começa agora mais uma edição do seu programa de reflexão, entrevistas e debates de cada noite da semana. E o assunto hoje é para lá de instigante. Pois é, todo mundo está preocupado com o fim dos tempos, as profecias, inclusive as bíblicas, né? Ou principalmente as da Bíblia, a respeito do fim dos tempos. E algumas dessas profecias, especialmente as de Apocalipse, capítulo número 13, falam de uma tal marca que o anticristo e o falso profeta vão colocar na mão ou na testa dos seguidores da besta, né? Dos seguidores do dragão, enfim, dos inimigos de Jesus. Muito bem. E que os verdadeiros salvos vão rejeitar essa marca. Já houve muita especulação ao longo da história da cristandade acerca da identidade dessa marca. O que ela seria? Muita coisa já foi dita e nos últimos tempos tem ganho a eleição de marca da besta um microchip que seria implantado debaixo da pele e que serviria a vários propósitos, inclusive localizar a pessoa em caso de sequestro, né? Esse chip seria lido por um satélite que indicaria exatamente a posição em que a pessoa desaparecida estaria. Não seria mais necessário usar dinheiro, porque o chip faria o débito e o crédito na conta corrente da pessoa. Isso diminuiria a violência, os assaltos, não haveria razão para se assaltar ninguém e por aí vai. Pois bem, não é que, segundo algumas informações, um chip muito semelhante a esse, mas voltado para a saúde, o tal do biochip, está para ser implantado, inclusive aqui no Brasil. Algumas fontes indicam que já no ano que vem, 2013, vai começar a implantação do biochip, onde cada paciente terá então o seu histórico médico e o seu prontuário, né, no microchip. Em qualquer lugar que ele tiver, o médico vai ter acesso a todas as informações a respeito dele. Tá bem. Se for mesmo assim, você que é cristão e que conhece as profecias da Bíblia sobre a marca da besta, vai permitir que o biochip seja implantado em você? É bom começar a pensar agora, porque 2013 tá aí, já chega isso e nós vamos ter que nos definir sem muita possibilidade de postergar a decisão. Se fosse hoje, o que você faria? Está no ar? O Vejam Só. Olá! É com alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos iniciando mais um programa Vejam Só. Hoje discutindo questões ligadas ao fim dos tempos, escatologia, profecias a respeito do tempo do fim, aliados às descobertas e notícias, né, da ciência de hoje. Vamos discutir se o biochip tem alguma chance de ser rejeitado pelos cristãos por se assemelhar, na minha opinião, de forma muito perigosa, àquilo que a Bíblia descreve como a marca da besta. Para conversar sobre esse assunto com você, nós trouxemos o pastor Newton Botelho, que é o pastor da Igreja Cristã da Família. Paz e graça, pastor Newton, tudo bem? Bem, graças a Deus. Paz, pastor. O irmão é pastor de qual unidade da Igreja da Família? Igreja Cristã da Família é do bairro da Aclimação, próximo ali ao Parque da Aclimação. Né? Qual que é o endereço lá? Lá é a Avenida Turmalina, número 342. Muito agradecido pela presença do senhor. Obrigado. Ao lado dele, Dr. Nelson Aquile Carvalho, que é médico, oncopediatra e membro da Igreja Batista da Liberdade. Dr. Nelson, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça também. O senhor está estreando no Vejam Só hoje? É a primeira vez. Muito bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. A Igreja Batista da Liberdade fica aqui pertinho, né? Na Rua Santa Amaro, próxima ao Brigadeiro Luiz Antônio. Ali, quase em frente à Câmara dos Vereadores. Quase em frente à Câmara dos Vereadores, exatamente. O senhor é oncologista pediátrico? Oncologista clínico e pediátrico. Tá bem, muito bom. Vai nos ajudar a tirar as dúvidas a respeito do tal do biochip. Espero. E fechando o grupo de convidados, o especialista em escatologia, o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Como vai? Amém, pastor. É um prazer mais uma vez estar aqui, né? Faz tempo que o senhor não vem? Faz tempo, faz tempo.
Estava mudando a Igreja Batista, que era no centro de Osasco, nós mudamos para São Paulo, no quilômetro 18,5 da Raposo, na rua Afrodício de Matos, número 209, Jardim Arpoador. Essa é a nova sede, uma sede maior, uma estrutura maior. Deus tem abençoado a obra e tem prosperado. Amém. Muito obrigado pela presença. Obrigado, senhor. Escatologia é seu assunto predileto. É o que eu gosto. Eu me senhor dedico é o quê? É futurista, historicista? Eu sou futurista. Futurista. Pré-milenista. Pré-milenista. Tá bom. Hoje vai pegar fogo aqui. Você que tem dúvida, quem é que não as tem, né? Sobre esse assunto, aproveita e já vai pegando um caderno, um lápis aí, porque tem, além das informações bíblicas e teológicas que os convidados vão trazer, tem muita coisa boa, recado interessante, ó, daqui para você. Pega o papel e lápis aí. Vamos assistir a matéria que foi preparada e que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Você sabia que hoje já existe um dispositivo que pode te monitorar 24 horas por dia e saber todas as suas informações pessoais, tais como números dos seus documentos, seus laudos médicos e até os dados da sua conta bancária? Isso já está acontecendo e não é somente com seres humanos. Os animais também já podem ser controlados por esse mesmo dispositivo, o biochip. A ciência e a tecnologia trabalharam juntas e desenvolveram um biochip similar ao código de barras e as fitas magnéticas, como uma forma de identificação automática. Esse dispositivo é implantado por um médico nos seres humanos ou nos animais, através de uma microcirurgia. Especialistas veem o uso do biochip como algo positivo. Eles relatam que muitos pacientes, às vezes, chegam em estado de emergência no hospital e o chip lê exatamente todas as informações sobre o paciente, podendo assim agilizar no tratamento imediato. Há também um biochip criado para o controle de tratamento de pessoas com câncer. Esse chip é implantado em tumores cancerígenos e, através dele, é feito o controle em tempo real do paciente, dando informações sobre a dose exata de radiação e o alvo para onde o tratamento deve prosseguir. Esses chips possuem o tamanho de um grão de arroz e transmitem os dados via radiofrequência, contendo a identificação do ser humano ou animal, endereço e outros dados necessários para o controle. É verdade, o biochip tem tudo para ser uma grande descoberta. Mas será que se implantarmos este tipo de dispositivo, não estaríamos tornando as pessoas e os animais verdadeiros robôs manipuláveis? Controlando, por exemplo, quantas horas a pessoa dorme por dia, que lugares ela frequenta, qual o peso ideal, a cor dos olhos. Será esse o futuro das pessoas a partir de 2013? O tema tem gerado polêmica, existindo diferentes posições quanto ao biochip tratar-se também da referência ao trecho de Apocalipse. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O assunto requer cautela, lucidez e merece o debate, além de dar oportunidade para uma discussão mais abrangente. Para responder estas e outras questões, o Vejam Só desta noite debate. Se o biochip de fato for implantado em 2013, os cristãos devem rejeitá-lo por ser a marca da besta? Vou começar com o pastor Newton Botelho, da Igreja Cristã da Família. Vou começar com os dois pastores e deixar o médico para o fim. Ainda mais que ele é oncologista, tem que ser no fim mesmo, né? Bom, pastor Newton Botelho, da Igreja Cristã da Família. O senhor já ouviu falar nesse tal de biochip? Ouvi. E aí, vai deixar implantar ou não? Então, deixa eu acordar primeiro, que depois deu até sono agora, ouviu o merchan aí, né? Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Pastor, eu vejo que do ponto de vista tecnológico, uma bênção. Do ponto de vista jurídico, tem as suas precauções aí pela questão de privacidade, né? Mas do ponto de vista espiritual, não tem nada a ver. Falo por quê? A Bíblia em 1 Coríntios... Não tem nada a ver? Como assim? Não entendi. Não tem nada a ver de ser a marca da besta, de não deixar a implantação. Não é a marca da besta? A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 44, a parte B do versículo, que existe corpo material e corpo espiritual. Deus é espírito.
Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. As coisas de Deus, elas são voltadas para o espírito do homem. O corpo do homem tem que ser bem cuidado, bem tratado, mas não vai refletir isso em mudança de consciência, em mudança de mentalidade, em mudança no coração da pessoa em relação a Deus. Então eu vejo que isso não tem problema do ponto de vista espiritual. Separei um monte de versículos aqui e durante o nosso debate a gente vai colocando aí as questões. Então, do ponto de vista teológico, o senhor não tem restrição nenhuma, pode pôr o biochip. Pode pôr o biochip. Vai ser não bênção, é a marca da besta. Vai agilizar muita coisa, vai trazer praticidade para o ser humano, né? Não é a marca da besta. Não é. O senhor tem certeza? Absoluta. Nós vamos ver durante o programa aqui. Bom. O senhor me responde no final. Claro, claro. Pastor Silas Franco Dourado, Pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, especialista em escatologia. Já deve ter respondido sobre a marca da besta 1,5 bilhão de vezes. São muitos. Né? Muitas vezes. E o biochip, o que o senhor acha? O biochip, assim como o código de barra, assim como a leitura da íris, não é o número da besta, não é. Definitivamente, esse não é, mas faz parte do grande sistema. O número da besta, necessariamente, no tempo certo, porque nós temos que, e quando analisamos o livro do Apocalipse, o capítulo 13, nós que somos futuristas, acreditamos que o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6, ele começa desenrolando a grande tribulação. E no capítulo 13, você vê a marca da besta, as duas bestas se levantando, uma besta se levanta do mar, outra besta se levanta da terra, e aí vem o número da besta. A marca da besta em si será implantada no meio da grande tribulação. Agora, hoje eu vejo que, através dessas situações, é para nós acostumarmos com tudo isso. Para quando vir o que de fato vai ser, que necessariamente pode até nem ser um chip, a tecnologia ela vai aumentando, pode ser uma outra coisa. Sabemos, e no decorrer nós vamos também defender isso, que essa marca vai ser uma marca visível, não uma marca, e até o texto dá a entender isso, sobre a mão, sobre, não é sob, não é nada dentro, é por cima. Pode ser uma preparação? Tudo é uma preparação, para que as pessoas possam se identificar e está começando para o lugar certo. Através dos Estados Unidos da América, que vende a ideia para o mundo inteiro, eu fico até pensando como os americanos aceitaram de bom grado algo tão rápido assim, uma vez que eles estão sempre rejeitando essas coisas e eles receberam rapidamente essa notícia sem fazer quase que protesto algum. Então, no decorrer do programa, nós vamos estar especificando isso. Este em si não é, mas é a preparação do que vai vir. Tá bom, muito obrigado. Agora falamos com os dois teólogos, agora vamos falar com o doutor, o médico. Aquele que vai nos ajudar, ele é crente, é da Igreja Batista da Liberdade, mas ele está aqui como médico para nos falar. Afinal de contas, a gente precisa de um biochip, doutor? Para que ele vai servir? Eu creio que sim. Eu creio que a gente precisa de biochip. Faz parte da tecnologia. A medicina avança muito. A medicina precisa da tecnologia. Hoje o homem vive melhor, o homem vive mais, consegue dar diagnóstico mais precoce, até do câncer, por causa da tecnologia. É necessário. Hoje nós vivemos numa aldeia global, entendeu? Hoje você está aqui, amanhã você viaja, você não domina todas as línguas, então você precisa de uma forma de comunicação para que, se você for num pronto-socorro, nos Estados Unidos, na Europa, onde você for, você tem a sua identidade, você tem a sua marca da doença que você tem, o remédio que você toma, entendeu? E se você chegar num estado tal, às vezes em coma, sozinho, sem condições de conversar, como é que você vai dar essas informações para quem te atender? Então, é fundamental esse tipo, faz parte do desenvolvimento humano. Eu acho que a medicina precisa da tecnologia. Nós médicos, estamos cada vez mais, hoje, dependentes da tecnologia. E, no caso, como o senhor acabou de descrever, né, o chip armazena um monte de informações. Mas não podem ser informações também usadas para o mal? Herbert, tudo pode ser usado, discutindo, tudo pode ser usado para o mal. Ao mesmo tempo que você tem grandes avanços hoje na medicina, e você usa a tecnologia, você também usa a tecnologia na guerra. Você não pode você usa o computador para o bem, entendeu? Para você pôr os dados dos seus pacientes, para você fazer as suas prescrições médicas, para você fazer a sua anotação do dia a dia do paciente, mas você também usa
para você perseguir, para você elaborar um crime, entendeu? Então, sabe, então a gente não pode fazer nada. Hoje nós estamos num país globalizado. Nós temos que viver da melhor forma possível. Eu acho que você precisa dessa informação. Eu preciso dessa informação, Heber. O senhor vai deixar por o biochip? Eu não vejo problema nenhum. Mas e a marca da besta? Mas a marca da besta tem em todo lugar, Heber. Está na televisão. Então você não pode assistir televisão, você não pode pegar o computador. Tem gente que diz isso. Exato. Tá, o senhor já leu lá, televisão, a marca da besta. Já. Então você não pode fazer nada, porque você hoje vive num país globalizado. Então você vai ficar nos tempos das cavernas. Entendeu? Então, se for assim, Heber... Essa é a pergunta Bíblia que eu vou fazer para o pastor Silas Franca. Heber, se for assim, você não pode nem cantar parabéns a você, porque tudo tem que ser... E não pode mesmo. Tem muita gente que diz que não pode. Comer bolo, essas coisas não pode, não. Eu acho que a gente não pode, pelo menos na ciência, a gente não pode ser tão reducionista, tão crítico e tão severo assim. A gente pode beneficiar muitas pessoas. A gente tem que cuidar das pessoas ruins e boas, do santo e do pecador, Heber. Entendeu? E eu preciso dessas informações. Aquele doente que chega sem possibilidade de informar nada, eu não vou salvar a vida dele, porque uma informação tão simples, na mão ou na testa. E outra coisa é uma questão de segurança. Nós vivemos hoje num país muito inseguro. Entendeu? Você é sequestrado, o seu cartão é clonado, entendeu? Os seus dados são copiados. Isso, você não pode clonar um ser humano atualmente. Entendeu? Essas informações são pessoais, são suas. Aquele coreano não conseguiu, não? Acho que não. E quando você clona, ele vive menos. E mais uma coisa, Heber, você viu lá, vai servir para direcionar o seu tratamento, entendeu? Hoje a quimioterapia, a radioterapia são muito agressivas. Se você conseguir direcionar o seu tratamento só para o tumor, olha o benefício que você vai ter. Se você tiver uma arma poderosa dessa, tá bom. Não vejo problema. Não acho que é a marca da besta. Muito bem. Vamos ver o que o telespectador está falando aqui. Genival Ferreira da Silva, ele mora em Maceió, nas Alagoas, ele diz: devemos rejeitá-lo sim, pois Jesus Cristo é o Deus vivo e verdadeiro e único. Então, não tem nada de que ficar pondo biochip aí para ajudar o rabudo lá. O pastor Edson Gomes da Silva, ele mora em Mesquita, no Rio de Janeiro, diz assim: a salvação é individual e não podemos aplicar o adjetivo cristão a todos aqueles que se dizem, porque esse adjetivo foi implantado pelo Espírito Santo aos discípulos em Antioquia, segundo Atos 11:26, e significava réplica ou miniatura de Cristo. A conduta dos discípulos era a mesma do Salvador. Hoje não. Muitos se dizem cristãos, mas com uma conduta semelhante à do capeta, que veio para matar, roubar e destruir. Então, o verdadeiro cristão sentirá repugnação muito grande em ter esse sinal nas mãos e na testa. Mas o cristão denorex dirá: não tem nada a ver. Flávio Henrique Gomes da Silva, de Maceió, nas Alagoas. A palavra marca ou sinal, usada em Apocalipse 13 e também em Apocalipse 14, tem o mesmo significado da palavra tatuagem de Levítico 19:18, na versão Septuaginta em grego. Logo, marca ou sinal deve ser entendida como sendo tatuagem, mas o biochip não é tatuagem, e sim um dispositivo eletrônico que é implantado sobre a pele e já está sendo usado em países europeus. Se o biochip não é tatuagem, e os textos acima falam que a marca da besta deve ser uma tatuagem com o nome ou número do anticristo, isso não ocorre com o biochip. Então podemos, como cristãos, usá-lo, pois esse dispositivo é um avanço tecnológico como meio de identificação e coleta de dados pessoais, sendo usado por médicos e em transações comerciais com muito mais segurança do que cartões eletrônicos que podem ser clonados. Bom, pastor Newton Botelho e depois o pastor Silas Franca. A marca da besta em Apocalipse 13 e 14 pode ser traduzida como tatuagem, como disse o Flávio Henrique? Pastor, qual será essa marca exatamente? É muito difícil de você precisar, né? Mas com certeza não vai ser algo exterior. Eu não entendo dessa forma, até porque, como eu abri falando, existe o corpo físico, nosso corpo material, esse corpo aqui, existe o corpo espiritual. Qual ressuscita? O espiritual. O físico fica. O que você fizer nesse corpo, ele vai ficar para a terra e a terra vai consumir ele. Do pó veio, para o pó vai. Agora, o corpo espiritual é o que importa. Lá em Tito 1,15, fala que a consciência do ser humano está contaminada. Então, a obra de Deus é descontaminar o nosso interior. O que vai ser feito fora
Isso aí eu creio que volta aquelas questões judaicas e arcaicas com as suas devidas comparações de circuncida ou não circuncida, incircunciso ou não. E aí, para herdar o reino de Deus. Né? Eu separei um texto, pastor, que vem muito a calhar com isso. Marcos capítulo 7. A questão da tradição dos judeus, dos anciãos, onde os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Jesus, eles comem com mão impura. Significado de mão. Aí Jesus vem, capítulo 7, versículo 15, fala: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Então, biochip, qualquer coisa que entrar no corpo físico, não tem como contaminar nossa consciência, nossa mente. Eu vou seguindo nessa linha e vou desenvolver um pouco mais para trazer o significado. Então a marca da besta é uma coisa espiritual. Com certeza é uma coisa espiritual, porque Deus é espírito e se nós adoramos a Deus, nós temos que adorá-lo em espírito. A marca da besta não é Deus. Mas tem as marcas de Deus também em nós. Sim. Paulo disse isso em Gálatas 6,17. Mas a marca da besta, lá de Apocalipse 13 e Apocalipse 14, é um negócio espiritual, não é algo visível. Não. O pastor Silas Franca acha que é visível, não é? É visível. Pode ser uma tatuagem? Pode ser, pastor. Não uma tatuagem da forma que é, mas a tecnologia ela vai avançar de tal forma que essa marca fica muito claro. Ela é vista, ela é visível. No capítulo 13, a partir do verso 11 do livro do Apocalipse, fala que será marcada, a pessoa que será marcada, ela será reconhecida por aquilo. Então, não é nada é sobre a mão. O texto não precisa nem ser um exegeta para ver que o texto já sugere isso. Apelar até para a Bíblia Shed, que fala sobre, ele fala sobre também. Mas vocês usaram o texto sobre aí também. E os comentaristas da Bíblia, realmente, há muitos, a palavra grega usada aqui é charagma. Ela tem 7 vezes no livro do Novo Testamento, no livro do Apocalipse. E ela fala justamente dessa marca. A marca espiritual que o irmão está falando aí é a marca dos 144 mil que foram selados. Isso é uma marca de Deus. Deus, como espírito, não precisa de marcar alguém fisicamente para saber. Mas aqui, no decorrer da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, a besta sobe da terra e ela marca as pessoas. E a pessoa que receber, ela não vai receber enganada. Ela sabe para o que está sendo marcada, ela sabe o que aquilo significa. Não é como aquela irmãzinha que comprou um leite para a criança e tinha um código de barra, ela achou que estava vendendo a alma dela para o diabo. Tem nada a ver. As pessoas que tomarem partido nesse decorrer da história, elas sabem o que estão fazendo. Isso é uma questão de posse, é uma questão de pertencer a algo e saber muito bem o que está fazendo. A enquete de hoje é a seguinte: você pretende autorizar que o biochip seja implantado em sua mão ou em sua testa? Sim, pois isso será feito em benefício da minha saúde. Não, pois a marca da besta será algo extremamente semelhante a isso. Não sei nenhuma das anteriores. Muito bem, vamos lá. Pastor Newton Botelho, o senhor ficou devendo para nós. Ficou devendo não, o senhor disse no bloco passado que tinha trazido uma série de textos que mostram que as marcas de que fala Apocalipse serão marcas espirituais, no corpo espiritual, então, portanto, nada visível, nada físico, como seria um chip, né? Ou uma tatuagem. Que textos são esses, pastor? Vou seguir uma linha de raciocínio aqui, pastor. 1 Coríntios 10:11 fala: tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Deus fez uma criação e nos ensina através dessa criação. Seja a mão, seja a testa, seja a árvore, seja a mar, seja rio. As coisas que Deus fez têm um ensinamento e nos trazem para o corpo espiritual coisas preciosas. Vou dar um exemplo simples, que se fosse físico isso, nenhum cristão estaria salvo. O texto de Mateus 5, 29 e 30 fala: porque se o teu olho direito te escandalizar, arranca e joga fora, né? Atira longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o corpo lançado no inferno. Aqui nós já vemos que existe uma distinção entre direita e esquerda. E se isso for físico, qual crente que a gente vê na rua hoje sem olho e sem mão? Não tem nenhum caolho nessa igreja? Não tem. Graças a Deus não. Ninguém obedece à Bíblia, não? Então, ninguém obedece. Se for texto físico algo para o nosso corpo físico, todo mundo estaria perdido. Então, a Bíblia, ela nos ensina o que é o olho, o que é a mão. É isso que nós precisamos entender, que o que faz parte do corpo espiritual. O olho está lá em Isaías 29, fala que são os profetas, né? Isaías 29,
Versículo 10 a 13, só vou ler o 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas. O olho, biblicamente falando, espiritualmente falando, são os profetas. E a mão é algo com que Deus trabalha através do seu evangelho. Então, por isso que nós temos que trazer as coisas para o sentido espiritual da coisa. Então, eu não entendi nada, pastor. Vamos discorrer mais, pastor, vamos discorrer mais. Tem um texto, fala que as coisas invisíveis, todas elas foram criadas para que ninguém fique inexcusável. Né? Aí, Salmo 19:1 fala que os céus declaram a glória de Deus, firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus é espírito. Ele tem mãos, mas ele é espírito. Como funciona isso? Vamos andar um pouco mais. Em Isaías 66, 1 e 2, assim diz o Senhor, o céu é meu trono, a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas essas coisas foram feitas. Só que a gente vê, a criação de Deus, ela foi através da palavra. Gênesis diz, haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve. Então, ou há uma contradição, ou Deus está nos ensinando que a parte espiritual é que vale a pena nós gastarmos tempo nela, do que a parte física. Então, a mão, o olho, a testa, todas elas têm um sentido espiritual de ser, de serem criadas e nos ensinam algo. Até porque, quando Jesus disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, como alguém pode ver Deus se Deus é Espírito? A imagem de Deus, a semelhança de Deus em Jesus, ele fez isso claro. As atitudes, o amor, a essência, o ensino, tudo isso ele trouxe à luz, ele trouxe para a existência, assim como a criação. Então nós somos seres criados para glorificar a Deus através do nosso ser, mas não que o nosso ser seja eterno, nosso corpo, mas o nosso corpo espiritual ele é eterno. Queria saber o que um médico pensa de uma exposição como essa, baseada na Bíblia, em que toda a parte orgânica, física, corpórea, material, é relegada a um plano completamente inferior. Se o que o pastor Newton Botelho está dizendo é verdade, então o nosso corpo não serve para nada, não. Para que a gente precisa cuidar dele, doutor? Pois é, eu fiquei meio confuso, né? Na realidade, eu não vejo, eu acho que é uma marca, entendeu? E a gente vê isso nos grandes, por exemplo, nos ditadores, quando eles querem marcar alguém, a gente viu isso nos campos de concentração, em que os indivíduos eram marcados. O Império Romano fez muito isso. O Império Romano fez isso. Eu acho que essa marca tem que ser visível, e eu concordo com ele, e a pessoa vai querer, vai optar, ou vai preferir. Certo, mas... Agora, eu acho... como médico, o senhor gosta do corpo, né? Eu vivo do corpo, né? Para mim, o câncer não é uma doença espiritual, o câncer é uma doença física. Para mim, a lepra não é uma doença espiritual, é uma doença física. Certo. Entendeu? E ele disse diferente, mas o corpo tem tão menos valor assim para o senhor? Para mim, não. Para mim, o corpo é sagrado. A matéria, o senhor fala? Isso. Para mim é importante. Né? Eu acho que os seus atos se refletem na matéria. Aquilo que você é, aquilo que você pensa, tem a sua mostra, a sua vez na matéria. Como é que você interpreta, então, os olhos são o espelho da alma? Se não fosse importante, como é que você importa quando Deus compara as coisas? Porque a mão é importante, o pé é importante, a cabeça, o olho, tudo é importante. Isso quando você compara isso com o corpo da igreja. Eu acho, né, que... E outra coisa, pastor... Mas aí o senhor está dando força para ele, porque tudo isso que o senhor acabou de dizer são figuras do corpo espiritual que é a igreja. Para mim é corpo material. Até porque, deixa eu só colocar mais uma colocação, pastor. Fazer mais uma colocação. A Bíblia em Efésios fala, calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho. Que sapato é esse que a gente tem que colocar? Os pés, eles vêm trazer a referência da nossa mente. Jesus, quando lavou os pés... que fala da mente? Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, o que ele falou para Pedro? Pedro não queria, falou, não, Jesus, em mim você não vai lavar, não. Ele falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Isso. Aí Pedro fala, não, então lava o corpo inteiro. A resposta de Jesus é excelente, fala, o corpo já está limpo,
Você não necessita ser lavado, senão somente pelos pés. Nós andamos pelo nosso entendimento. Primeiro nós pensamos, depois nós realizamos. Tanto é que Jesus fala, se você olhar para uma mulher e a cobiçá-la, você já pecou. Sim. Você não precisa cometer o ato, você não precisa da parte física. Tudo acontece na sua mente. A mente é o nosso campo de batalha, a mente é onde as coisas espirituais até aí se discernem. Eu concordo, mas são os lugares celestiais. O pé ser a mente é que eu não entendi direito. Você caminha por onde? Pelos seus pensamentos. Nós andamos pelos nossos pensamentos. Ou nós andamos com Deus, né? Em Filipenses 4:8 fala, para você pensar no que é puro, no que é honesto, okay? Você está andando com Deus. Andar em espírito. Depois nós vamos Eu só queria fazer uma colocação. Eu acho que, se fosse assim, quando Cristo voltar, ele vai mostrar as mãos dele. E a gente vai ver a ferida lá. É ferida, aquilo está ferido. Então, se fosse, não é uma ferida espiritual, é uma ferida física. Aí que você vê. Que eu acho que isso também. Como é que você? Eu não tenho o poder de ver o seu espírito, o que você passa por esse espírito. E acredito que a besta também não tem. Então, o ditador precisa de uma marca para ele saber o que são Deus. O ditador vai olhar para ele e falar assim, não, aquele cara é meu, mas ele não conhece os pensamentos dele. Deus... Agora, a marca na testa ou na mão Deus reflete a vontade. O que Deus vê quando ele olha para nós? Ele não vê a aparência, ele vê o coração. Mas o homem vê a aparência. O coração... A besta, para mim, é um homem. O senhor, como médico, o senhor sabe que o coração é um órgão. Sim. Um músculo. Sim. Espiritualmente não é. Espiritualmente ele está ligado à mente do ser humano. Aí, em Eclesiastes, para seguir essa linha de raciocínio, capítulo 10, versículo 2, o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Eu nunca vi alguém com o coração na mão. Não, mas eu acho que isso são figuras de linguagem. Figuras de linguagem, que eu estou falando, nós estamos trazendo para o corpo espiritual. Mas eu acho que a marca da besta não é uma figura de linguagem. Se ela não for, nós não precisamos nos preocupar. Então, porque se eu estou santificado no meu coração, se eu estou santificado na minha mente, o que me prende esse mundo? O corpo físico? Deus sabe disso, mas a besta não sabe. A besta não consegue separar quem... Mas ele não precisa saber. Ele precisa saber se eu sou santificado ou não. Quem precisa saber é Deus. E ele sabe. Então não precisa da marca. O que ele falou? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço. E vocês, quem são para os filhos de Seva? Qual o motivo da marca da besta, então? Não entendi. Não, essa marca... O que acontece, pastor? Conclui o pensamento da marca espiritual, porque depois eu preciso ouvir o pastor Silas. A questão é assim, nós somos muito apegados àquilo que nós vemos. Sim, claro. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Certo. Nós temos que enxergar as coisas de Deus de forma espiritual. Se nós andarmos na letra, o que a Bíblia fala? A letra mata. O espírito é que vivifica. Essas ligações, a Bíblia não tem como se contradizer. Não pode mão aqui ser uma coisa e mão ali ser outra. Então aqui eu não corto a mão porque aqui mão é espiritual. Lá eu posso fazer um sinal na mão porque mão... Mas a mão de Jesus não está com uma ferida? O ser humano, o judeu, o gentil, nós crucificamos a Cristo. Sim. Não foram os judeus, como muitos interpretam. E nós crucificamos ele justamente aonde? Nas mãos e nos pés. Sim. Na sabedoria de Deus, nós não aceitamos. Nós crucificamos ele nas mãos e nos pés. Essa que é a questão espiritual que eu estou dizendo. Sim, eu sei, mas o pé e a mão de Jesus foram feridos. Literalmente, foram feridos, fisicamente. Só que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Tá, mas... Aí você traz para o espiritual, o osso é virtude. Os ossos são virtudes. Mas a gente não está caminhando demais nessa linha que vai acabar desembocando numa interpretação meio alegórica da Bíblia, como no passado? Muitas coisas, pastor, elas vão para esse lado. Por quê? O que vai ser salvo em nós é o nosso espírito, é a nossa alma. Por isso que eu falo, cura física, eu acredito. Só que eu não dou ênfase nela, porque eu entendo como remendo. É um remendo. Um dia nós vamos morrer. Hoje mesmo, um abraço aí para minha família, minha avó veio a falecer. 101 anos, pastor. 101? Viveu bem, cristã, está nas mãos do Senhor. Amém. Mas o corpo dela ficou. Com marca, sem marca, com roxo, com tatuagem, sem tatuagem, ficou. O espírito dela está com Deus. Esse é eterno. Agora, o físico, se nós dermos ênfase para a letra, para o físico, a gente não vai para lugar nenhum. Muito bom. Pastor Silas Franca, eu estou pelejando para lembrar o nome teológico que a gente dá para alegórica, interpretação alegórica da Bíblia. Simbólica, alegórica e literal. Né? Então, são as três. Na época em que a Bíblia era interpretada alegoricamente, a fala do pastor Newton me lembrou muito aquelas interpretações. Lia-se uma coisa na Bíblia, mas interpretava-se tudo espiritualmente. Está correto isso? O senhor gosta desse tipo de visão? Como é que o senhor está vendo o assunto debatido hoje à luz dessa perspectiva? Eu estou vendo com muito respeito ao pastor, que a gente está aqui para crescer junto, mas o que eu vi, pastor, foi uma confusão de termos, que eu não entendi nada.
Foi uma grande verdade. 90% da Bíblia ela é literal. 10% da Bíblia é alegoria ou símbolos. Quando é que eu sei que um texto é alegoria ou não? É quando o literal se tornar impossível. Por exemplo, quando Jesus fala que a porta, necessariamente, é impossível um homem ser uma porta. Ali ele quis nos ensinar alguma coisa. Eu não vou entrar nessa questão, até porque ele vai sair muito do tema sobre alegoria e simbolismo. Eu vou para o texto em si, porque o texto ele nos deixa claro a posição que devemos tomar. O senhor está falando de Apocalipse 13. Apocalipse 13. Então, Apocalipse 13, verso 13, não dá para encarar isso aqui de forma alegórica. Isso aqui é literal. Leia aí. Vamos lá. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Começa por aí. Esse é a besta. A besta. Está dizendo que todos verão o que vai ser feito. Da mesma forma que quando Elias orou 71 palavras hebraicas lá em 1 Reis 17, literalmente 18, desceu fogo. O fogo desceu. Não foi um fogo espiritual. O fogo consumiu, que depois lá em 2 Reis capítulo 2, você vai ver Elias novamente com os profetas, os soldados de Acasias. Falou, o rei mandou descer. Falou, se eu sou homem de Deus, como tu está falando, que desça fogo e te consuma. E nessa brincadeira, por 2 vezes, 102 morreram, foram carbonizados. Vamos continuar o texto. E engana, versículo 14, os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Está o texto, irmão. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem da besta, que recebera a ferida a espada e vivia. E pastor, verso 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita. E você vai ver no versículo 15 que as pessoas que não receberem esse sinal, literalmente vão ser mortos. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o microchip não é a marca da besta. Para os crentes que estão nos assistindo aqui, o microchip não é a marca da besta, não é. Vai fazer parte do grande pacote tecnológico que vai ser usado pela besta. Necessariamente pode ser aqui qualquer outra tecnologia, mas vai ser uma questão exposta. Vai ser uma questão de marcar a pessoa, que sempre foi o sonho dos déspotas no decorrer da história, marcar aqueles que o serviam como propriedade particular deles. E no contexto profético você percebe que isso será feito. Segunda coisa que a gente tem que entender, isto vai acontecer depois do arrebatamento da igreja para aqueles que acreditam na questão do pré-tribulacionismo. Por mais que você seja mesotribulacionista, ou seja, acreditar que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, esses também vão ver que isso aqui será depois desse momento. Porque Apocalipse capítulo 6 ao 10 é os primeiros 3 anos e meio. Até o capítulo 11 ali, que as duas testemunhas pregarão por 3 anos e meio, 1260 dias vestidas de pano de saco, que são as duas testemunhas. Não vou entrar nessa questão. Capítulo 12 e 13 é o ápice da grande tribulação, é o meio da grande tribulação. Isso quer dizer que o sinal da besta só será implantado no meio da grande tribulação. Antes, tudo será uma questão de tecnologias que virão. Necessariamente tem que se observar o que está vindo. O pastor aqui falou algo interessante no início. Isso não implica na questão teológica. A implicação aqui é na questão até civil, na questão jurídica, porque as pessoas serão controladas, as pessoas serão, de certa forma, os passos que todos darão serão uma questão extremamente complexa. O governo saberá aonde você está, o que você está fazendo, e se porventura algum decreto ou lei for feito e a pessoa não aceitar, pastor, o governo terá acesso aonde ela está e essa pessoa vai ser necessariamente eliminada do sistema. Então, ditadura mesmo. A ditadura, ela vem nesse fundo histórico, depois que estiver a grande crise do arrebatamento da igreja. Os últimos 7 anos será a grande tribulação, a última semana que Daniel fala, no capítulo 9, verso 27. Então, esses 3 anos e meio finais, que serão cruciais, os mais difíceis, e Jesus ainda diz, se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma alma sobreviveria. Esses últimos 42 meses, pastor, da grande tribulação serão terríveis. Então, o diabo, através do anticristo, que nos primeiros 3 anos e meio forjou uma falsa paz, forjou um falso acerto, ele de fato vai se manifestar depois de derrubar as duas testemunhas no capítulo 11, depois de perseguir Israel para o deserto no capítulo 12, agora no capítulo 13 ele mostra a cara, eu sou isso aqui e eu vou acabar com a vida de vocês. O sinal é posto e as pessoas nestas condições, elas se submeterão
por gosto, não vão ser obrigadas não. Agora, os cristãos que estiverem vivos na época, estiverem vivendo naquela época, que não participaram do arrebatamento da igreja, tem que ficar esperto, porque este sinal que ele vai implantar, que não vai ser escondido de ninguém, de uma parte vai ter os selados de Deus. Por isso que em Apocalipse capítulo 7, verso de número 4, que são 144 mil, serão selados. Esses são espirituais, porque Deus não precisa de um selo físico, mas o diabo não, ele precisa imprimir a marca dele na pessoa, como um animal, e a tendência do diabo é envergonhar, como um cavalo, e até o texto do Antigo Testamento sugere isso, que era marcado ali, um escravo que era marcado, ele marca essa pessoa, de certa forma, usando qualquer meio tecnológico que tiver, marca a pessoa como posse legal dele, e não espiritualmente. E tem a música do Belchior, né? Povo marcado, povo feliz. Agora, pastor Newton, fiquei curioso. A gente viu duas perspectivas completamente diferentes sobre duas maneiras de se olhar a Bíblia completamente diferentes. Como que na sua visão mais... fugiu a palavra de novo? Alegórica. Mais alegórica. É muito perigoso, pastor, essa questão alegórica, que eu posso dar qualquer então, mas eu queria saber como é que ele entende esses eventos descritos em Apocalipse 13, né, já que ele tem uma visão mais alegórica. Vai acontecer pastor, nesse mundo ou não? A Bíblia se explica. Certo. Essa questão de que eu enxergo tudo alegórico não é real. Eu vou me explicar um pouco, tentar me fazer entender um pouco melhor. Tá. O irmão falou que Elias orou e caiu fogo do céu. Foi. Hoje, quando a gente ora, cai fogo do céu? Mas havia um propósito para aquilo, meu filho. Não, mas hoje cai? Não. Não, porque não cai há fisicamente. Mas espiritualmente cai? A pergunta é, com Elias caiu fisicamente ou espiritualmente? Caiu fisicamente, mas eu estou dizendo hoje. Não, mas com hoje, Elias... cai fisicamente ou cai espiritualmente? Se hoje tudo cai espiritualmente. É espiritual, com Elias... Tudo que foi feito, tudo que foi criado... O fogo espiritual que cai hoje não tem nada a ver com o fogo de Elias, porque não tem é o fogo nada do a ver. Espírito Santo. O fogo é uma figura da palavra também. Não é a minha palavra como fogo. O do Elias, capítulo 18, primeiro aí, deixa eu só terminar, discorrer aqui o meu pensamento. Jesus, ele veio aqui na Terra, ele fez de tudo, praticamente tudo. Ele curou cego, curou paralítico, ressuscitou morto. Tudo isso ele fez de forma física, não fez, pastor? Foi. Fez de forma física. Purificou Aconteceu, todo mundo leproso. viu. Aquele cara que tinha lepra, ele saiu, aquele cara que tinha mão mirrada, saiu curado. Tudo aconteceu fisicamente. Aí vem Jesus e fala pra gente, vocês farão as obras que eu fiz e as farão ainda maiores. Aí eu pergunto, qual pastor, qual líder, qual apóstolo, qual bispo, seja lá qual nomenclatura nós queremos dar aqui, fez o que Jesus fez? Então Jesus está mentindo. Igualmente e mais. Quem fez maior? Tá. Eu não encontro. Então, em nenhum ministério eu não interpreta encontro. isso como? Aí Jesus traz para nós hoje isso. O cego enxerga. O coxo anda, o morto se levanta. Foi o que ele falou lá para João, quando João falou, é você mesmo. Fala para ele, o cego enxerga. Hoje, qual cego é mais importante enxergar? O cego físico ou aquele que não vê as coisas de Deus e passa a ver? Aí é outra história. Aquele que não vê, é o que eu estou falando da parte espiritual. Se nós nos atentarmos para a letra, se nós nos atentarmos para a parte física... O que a gente está fazendo aqui é interpretação de Bíblia, não é necessariamente aplicando aquilo. Hoje é aplicação, tudo aquilo que é ensinado é aplicação. Essa é a interpretação. Aí você pega Davi e Golias. Que a gente está estudando o texto do Apocalipse. A gente tá... Então, não, eu vou chegar lá. Como é que ele eu vou chegar lá agora. Davi e Golias. Davi e Golias. Todo mundo conhece a história. Acho que desde quem entra pequeno na igreja, a primeira história que aprende é Davi e Golias. Davi venceu Golias com a pedrinha na testa. Sim. Vai para 2 Pedro. Quem que é a pedra? Cristo. Jesus. A testa, governo. Hoje, você não precisa jogar uma pedra em alguém. Hoje você precisa de ter Jesus no governo da sua vida. Hoje Jesus governa a sua vida para que você vença o gigante, seja ele qual for. Uma pergunta para o senhor. E a Bíblia fala isso, pastor. A Bíblia liga as coisas. Quando Samuel, o livro de Samuel, registra o episódio de Davi com Golias, o objetivo do Espírito Santo era nos ensinar de que Cristo deve governar a nossa vida? Se a Bíblia fala que todas as coisas que foram criadas foram feitas, visíveis e invisíveis, foi feito pelo nosso ensino, é essa a questão. Então essa era a visão da Essa é a linha. Aí eu falo aqui, no texto de Apocalipse que o irmão leu, fala de ricos, pobres, grandes, pequenos. Isso. Né? Você vai para Jeremias, ele explica quem são esses grandes, quem são esses pobres. Jeremias 5,4. Eu, porém, disse, deveras esses são pobres. Aí ele fala, são loucos. Por que eles são isso? Qual a explicação disso? Não sabem o caminho do Senhor. Esses são os pobres, esses são os loucos. Aqueles que não sabem o caminho do Senhor. Ele traz a explicação no texto. Aí em Jeremias 5,5, ele fala, irei aos grandes. Os grandes estão em Apocalipse. E falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor. Esses são os grandes.
Hoje, não precisa ser gigante fisicamente. Hoje, para ser grande, é aquele que sabe o caminho do Senhor. Quanto mais você conhece o caminho do Senhor, maior você é, mais você cresceu, mais você subiu. Mas poderoso em quê? Poder no governo, ou na autoridade. Poder na Bíblia é relacionado à palavra. Poder na Bíblia é palavra. Tem até o texto que eu tinha pegado aqui em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da luz a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Perfeito. Então, para a gente fechar o bloco, que eu tenho que chamar intervalo, eu queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor interpreta o anticristo e o falso profeta? Serão figuras reais ou serão figuras espirituais? Então, eu tenho um texto que fala que o espírito do anticristo ele já está no mundo. Sim. Ele está agindo. Se mais para frente vai se levantar alguém personificando isso daí não vai fazer tanta diferença para aquele espírito que não deixa Jesus se formar em nós. Esse é o pior. Esse espírito que trabalha contra a formação de Cristo em nós, no nosso caráter, Sim. no nosso amor, na personalidade, esse daí é o que nós temos que temer. Agora, um ser humano, a Bíblia fala, você não deve temer aquele que pode fazer o seu corpo perecer no inferno, mas aquele que pode fazer a alma. Então, já que o senhor citou isso, para fechar o bloco, como o senhor interpreta aquele texto que quando Jesus voltar, lá em Apocalipse 20, ele vai jogar o anticristo e o falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte? Isso é físico, é real e concreto ou é uma ilação espiritual? Pastor, vamos analisar um ponto de vista aqui. Na minha vida, eu me converti com 23 anos. Comecei na igreja até os 5, depois meus pais saíram da igreja por alguns motivos lá de árvore de Natal, coisas aí que vai longe, né? E aí eu voltei para a igreja com 23 anos através que hoje é minha esposa, né? Eu namorei com ela, voltei para a igreja e ela é minha esposa. Que legal. Ali Jesus voltou para mim. Sim. Ali Jesus lançou fora esse espírito do anticristo da minha vida. Então, hoje Jesus está se formando em mim. A conversão. Ele pode se referir. Agora, se isso vai acontecer literalmente, para nós pouco importa. Se vai acontecer depois que a igreja foi arrebatada, então para a gente não precisa nem precisar. Por que o arrebatamento da igreja eu não acredito, irmão, que depois que Jesus vier levar a sua igreja, vai ter uma nova chance e Jesus vai vir de novo buscar outro. Eu não acredito. Então, o que até porque a Bíblia não fala de terceira volta de Cristo. Vamos deixar isso para o próximo bloco. O arrebatamento, o senhor vai ter que falar. Porque vai ser físico. Ele está fugindo do texto, tá vendo? Ele está fugindo do texto aqui. Ó. É uma figura da ascese do povo de Deus. Nós vamos para o céu, vamos para o céu. Vamos ou não? Vamos. De verdade? Estamos lá, né? Temos que estar lá já. Se a gente não estiver lá agora, pastor, se o céu não estiver aqui no nosso coração, a gente não está onde? Eu acho que eu não vou achar o caminho de casa. Daqui a pouquinho a gente vai. Bom, façamos o seguinte. Vamos para a rua. Não vamos para a rua? Então não vamos para a rua. Vamos continuar aqui no estúdio, né? Não vai ter Povo Fala hoje? É isso? Bom, então temos mais tempo. Pastor Silas Franca. O pastor Newton explicou direitinho para nós, direitinho, na medida do possível, a visão mais alegorizada da interpretação que ele tem, em que os eventos descritos no Apocalipse não precisam ser necessariamente históricos. Por exemplo, quando ele fez referência ao texto em que Jesus lança no lago que arde com fogo e enxofre o anticristo falso profeta, quando ele se converteu, que Jesus veio para ele e lançou fora tudo aquilo que era demoníaco, né, e que o prendia ao pecado. O senhor vê algum problema nesse tipo de interpretação desse texto de Apocalipse? Eu vejo um problema sério aí, pastor, porque todo alegorista, ele dá a interpretação como está na mente dele, aquilo que ele acha que é, e você estuda as escolas de alegoria, você vai ver que dependendo da época da história, houve pensamentos diferentes sobre o mesmo texto, e aí não dá para entender isso não. Eu vejo, e como eu disse, a Bíblia ela é literal, a não ser que se torne impossível ser literal. E eu já dei até um exemplo sobre isso. No Apocalipse tem vários casos. Né? Então, tem, mas aí você, quando se torna impossível ser literal, necessariamente aí você apela para o simbolismo, para a alegoria. E mesmo não quer dizer, pastor, que Jesus, ele no Apocalipse, ou qualquer que seja a figura, que ele usa para representar uma coisa, não quer dizer que aquela coisa não exista. Por exemplo, vamos para o texto de novo, eu não vou sair muito do texto não, para a gente não fazer bagunça. A besta que sobe do mar. Nessa questão, em parte, dá para você trazer um simbolismo. Mar, o próprio texto do Apocalipse, capítulo 17, verso 15, fala que mar é multidão de gente.
pessoas, povos. O mar que viste são multidões de povos, tribos, línguas e nações. Já está definido. Definiu. A própria Bíblia interpreta a si mesma, concordo com o padre, mas ela tem que interpretar no contexto imediato e não no contexto longínquo, num contexto sem texto paralelo. Precisamos entender texto imediato, texto paralelo. Se tem aquilo que eu estou falando, está envolvido necessariamente com aquilo. Se é um texto isolado, porque senão, daqui a pouco, eu vou pegar o termo alma na Bíblia. O termo alma eu tenho 530 referências. Alma como vida, alma como jardim regado, alma como coração, alma como sangue, alma como pessoa. E nenhum desses termos necessariamente é termo alma. Nefesh, pisque, do grego e do hebraico, eu vou ter 530 referências. E aí é que os testemunhos de Jeová se perdem. Aqui nós estamos falando de pegar a figura e, pelo próprio contexto da figura, interpretá-la. A besta que sobe da terra. Tem uma explicação que eu acho que é viável. Terra, quando a Bíblia fala do mar, uma vez que já diz povos, tribos, línguas, nações, terra não seria a mesma coisa. Então, alguns atribuem terra santa. Israel está ligada a Israel. Então, essa besta que sobe da terra, o quartel-general, uma vez que depois do arrebatamento da igreja, Deus foca Israel para cumprir a última semana de Daniel, então, necessariamente aqui, nós temos alguns eventos que aconteciam no Antigo Testamento que na graça não acontece. Por quê? Por 70 semanas de anos, cumprindo 69, aconteceram muitas coisas. Mas uma semana de ano, imagine uma pontinha do Antigo Testamento que precisa ser cumprido. Então, aí venho para a grande tribulação e o texto é muito claro. Daniel, 70 semanas de anos estão determinados sobre o teu povo, judeus, e sobre a tua santa cidade de Jerusalém. E aí, 2.000 anos depois, 2.600 anos de história depois, a última semana começa a cumprir, e aí nós vamos ver sinais do fogo descendo do céu, do Apocalipse, que se repete no Antigo Testamento. A forma de Deus trabalhar parece muito que na Nova Aliança não era necessário. Os discípulos, uma certa vez, quiseram orar para fogo descer do céu e Jesus os repreendeu, porque eles falaram, vocês não entenderam, eu não vim para isso, eu vim para fazer outra coisa. Mas na grande tribulação é necessário esses tipos de sinais, é necessário. Uma coisa interessante também, pastor, qual o maior milagre? O fogo descer do céu ou um morto de 4 dias voltar? O morto. E Jesus fez. Isso quer dizer que ele, necessariamente, pelo propósito, não operou fogo que não era necessário. É só te faço uma pergunta, pastor. Como é que esse morto ressuscita hoje? Hoje, o senhor não acredita que morto ressuscita? Não, como, na visão do senhor, ele ressuscita hoje? Da mesma forma que ressuscitou com Lázaro, através da palavra de Deus, através dos dons espirituais, através de homens de Deus orando, da igreja orando. Através do batismo, acontece isso? Batismo de quê? Batismo. A pessoa aceitou a Cristo, ela se batizou. Ela nasceu, ela estava morta. O nascer de novo. Aí o irmão comete o erro de Nicodemos no capítulo 3 de João. Que o Nicodemos não entendeu quando Jesus falou nascer. O que é nascer de novo é nascer de novo. O que é morrer, ressuscitar, é morrer, ressuscitar. Eu não posso colocar... Aí que está o homem natural, ele está morto. O senhor está colocando palavras na boca dos intérpretes da Bíblia. Não, coisa irmão, que não pode ser feita. Presta atenção no que eu estou dizendo, pensa comigo. O homem natural, ele está morto, ele está no 6º dia. Tá, eu vou perguntar, Lázaro estava morrendo. O homem que nasceu em pecado. O pecado faz com que ele esteja morto diante de Deus. Romanos 3,12 fala isso. Todos pecaram e separaram-se da glória de Deus. Estão mortos para Deus. Certo. Quando uma pessoa aceita Cristo, ela se batiza, ela nasce. Mas nós estamos é uma ressurreição. Aqui, morte física. Lázaro... E não morte espiritual. É o que eu estou falando. Lázaro, o que aconteceu com Lázaro? Não acontece morte hoje? Física. Lázaro dorme, Jesus falou. Não, morte física. Ele está morto? Os discípulos perguntaram. Jesus, ele está morto? Lázaro dorme. O senhor aí dorme 4 dias? Marta e Maria chorando e não sei o que, não sei o que lá. É a palavra que usou para alguém Por que ele não morreu não, nada. O que ele falou? Lázaro dorme. E cheirava mal dormindo. Aí que vem a explicação. Morte... Não, e com tatadura e cheirando mal em decomposição. Peraí, pastor. Agora eu quero saber. Ele estava dormindo. Vamos entender. É o que eu estou falando. Se a gente ficar no físico, a gente vai ficar doido aqui. Mas Lázaro estava espiritualmente Vamos trazer para o espiritual hoje. Não, nós estamos vivendo hoje, 2012. A gente está usando os textos da Bíblia. Então, texto bíblico. A palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Não, eu sei. Aí vamos lá. Eu quero entender. O homem natural acabou de nascer um nenenzinho. Certo. Para Deus ele está morto. E espiritualmente falando, ele está morto. Fisicamente ele está morto. Então, ele anda, ele enxerga, ele ouve, é o mesmo que ele fala, ele anda, ele faz tudo. Então, para Deus ele não faz nada disso. Porque a oração dele não é ouvida, Deus não ouve pecadores. Então, fisicamente é uma coisa. Agora, quando ele aceita Cristo e ele se batiza, aí entra a figura de Lázaro, irmão. Lázaro dormia. Aí vem Efésios 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.
Aí que entra a questão. Lázaro estava morto ou estava dormindo? Lázaro dormia. Jesus falou, Lázaro dorme. Mas ele estava fedendo dentro do túmulo. Então, a questão é essa, é o espírito de Lázaro. O corpo dele não interessa, o corpo dele estava morto. Mas o espírito dormia. É assim que estão as pessoas hoje. Está cheio de morto-vivo andando na rua. O ímpio é essa figura, é o morto-vivo andando na rua. A partir do momento que ele se converter e ele aceitar Cristo, ele se batizar como Nicodemos, aí vai nascer de novo, ele vai ressuscitar. Mas aí um outro Cristo ressuscita nele. Essa é a questão, pastor. Então, vamos só esclarecer para o telespectador. O que o pastor Newton Botelho, da Igreja Cristã da Família, está dizendo é que os milagres de Jesus, inclusive de ressurreição de mortos que saíram do túmulo, como Lázaro saiu enfaixado e tal, parou de feder e voltou a respirar, né, doutor? Esses milagres remetem a uma realidade espiritual que nós vivemos hoje, que não precisa necessariamente de defunto levantar do caixão. A pessoa, quando se converte, ressuscitou espiritualmente. São as obras maiores, pastor. Essas são as obras maiores. Então, essa é a forma de interpretar o texto. Espiritualmente se salvar. Tá bom. Vamos lá, vou passar a palavra para o pastor Silas Franco e depois eu quero ouvir o doutor. Está muito calado. Vocês também não deixam ele falar. O pastor Silas, quando Jesus fala obras maiores do que essas fará, ele estava se referindo a interpretações espirituais dos milagres físicos que ele fazia ou estava se referindo a milagres físicos mesmo? A milagres físicos. Isso, pastor, Moody evangelizou o mundo, ganhou 1 milhão de pessoas antes de morrer. Aí eu te pergunto, Jesus ganhou 1 milhão de pessoas? Não. Só que o ministério de Jesus foi 3 anos e meio, o ministério de Paulo teve um ministério de 34 anos, Isaías teve um ministério de 60 anos, então a probabilidade seria muito maior. Qual? Calma. Eu me lembrei de uma frase do teólogo Agostinho. Quem não se deixa vencer pela verdade será enganado pela mentira. O que eu vejo nessa posição é que ela abre muito para diversas interpretações que fogem da realidade da Bíblia. Por isso que a interpretação alegórica na história da igreja acabou caindo em desuso. Ela foi durante muito tempo, ela foi a predileta. Acho que foi Agostinho mesmo que acabou com ela. Então, pastor, só para você, eu vejo assim, eu respeito a posição do companheiro, nós não estamos debatendo aqui a questão de amizade, é uma questão teológica. A nossa luta, a nossa batalha aqui é no campo das ideias. Né? E nessa questão eu não vejo fundamento nenhum, e o que eu vi, na verdade, foi uma confusão de termos que quem aceitar o Jesus nessa visão de interpretação não vai entender nada, porque nada é físico, tudo é espiritual, que o corpo não deve ser santificado, mas... Na ressurreição, só antes de passar a palavra para o doutor, o senhor crê na ressurreição do corpo, é a ressurreição do corpo espiritual ou do corpo físico? Na ressurreição de 1 Coríntios 15? Ali será a ressurreição espiritual do corpo físico que será transformado. E Paulo é muito claro. Ele fala que... Como é que é? Vou explicar. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então, o corpo era mortal, mas receberá um corpo palpável. O seu corpo vai ressuscitar. O corpo... Esse corpo aí. Meio gordinho que o senhor está. E quem foi cremado, pastor? Como é que faz? Então... Não ressuscita. Calma, eu vou explicar. Paulo fala, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados teremos todos. Ele usa a palavra dormir aqui, olha para o original, significa morrer e não necessariamente dormir, porque ninguém dorme 4 dias e sai da tumba enrolado em faixa, cheirando mal. Foi a analogia que eu fiz. E nós receberemos um corpo espiritual, mas um corpo palpável, um corpo que é visto, você não vê o espectro não, pastor. Esse corpo físico, esse corpo natural, esse corpo mortal se revestirá de imortalidade, mas o corpo ele vai continuar sendo tocado. É um corpo espiritual no sentido, não que você passa a mão e a pessoa não toque na pessoa, no sentido que não será mais esse. Será um proctoplasma. Então, será um corpo palpável. O mesmo corpo que eu acredito como primícia da ressurreição. Jesus, depois de ressuscitar, ele chega até os discípulos até duvidam. A grande história de Tomé, que pede para tocar, ele manda tocar. Tomé toca nas chagas, mas, no entanto, há um paradigma ali, ele entra sem bater. Então, é algo que está além da nossa limitação humana. No entanto, é um corpo transformado. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Deus não precisa da matéria que foi enterrada para fazer uma nova. Né? Ele traz a coisa à existência pela palavra. E nós, o que ficarmos vivos, não será rejeitado, mas seremos transformados. Vamos lá. Agora eu quero ouvir o doutor Nelson Aquino de Carvalho. Doutor Nelson, eu não sei o senhor já era cristão quando estudou medicina? Não. O senhor não se maravilhava com a
Porque o corpo humano, tem um nobre médico que dá aulas sobre o corpo humano todo domingo na televisão, né, na Rede Globo, e ele é ateu. Mas ele diz que a máquina mais fantástica do universo é o corpo humano. O senhor não se maravilhava com... Muito. E ainda me maravilho. Mas o senhor não era cristão? Não. Como é que o senhor se converteu, hein? Como é que o senhor se ressuscitou nos termos aqui do pastor Newton? Eu me converti quando assistindo um show de rock. Como é que é? Espera aí, eu vou sentar. Hoje é dia. Hoje Deus está surpreendendo aqui. Assistindo um show de rock, no Rock in Rio, quando o pessoal estava aqui, e era uma aula sobre por que o diabo existe numa igreja perto lá na Vila Mariana. Então eles mostraram nesse Rock in Rio uma banda que os caras eram diabólicos. Eles não fechavam os olhos, não piscavam. E eles falavam em inglês e o povo entendia. Então ele falava assim, olha, o diabo está aqui, vocês acreditam? E o povo respondia assim, o povo do Rio. Sim. Vocês acreditam que o diabo está aqui? Sim. Vocês querem ver o diabo? E o pessoal falava sim. Então ele mostrava, punha o chifre e mostrava que realmente estava lá. Agora, pastor, num país que as pessoas mal sabem um português, vai o Fred Mercury lá e consegue que todo mundo que está lá cante em inglês, exatamente junto com ele, é alguma coisa muito estranha. Porque aí o cara fala, bom, se o diabo está aí, então o diabo existe. Se o diabo existe, Deus existe. Então você só tem dois caminhos. Ou você vai para o lado de Deus ou vai para o lado do diabo. Certo. A minha opção foi ficar do lado de Deus. O senhor se converteu ouvindo isso? Me converti ouvindo isso. Fred Mercury, né? Que benção. Rock pesado. Jesus. O senhor era estudante de medicina? Não, eu já era médico. Eu já era médico. Barbaridade. Agora, pastor, onde que está, o senhor falou da maravilha. O corpo humano é maravilhoso. Maravilhoso. Fala isso pro pastor aqui que disse que não vale nada. Eu acho maravilhoso, só que se você não fizer a comparação com as se você não fizer a comparação com as coisas de Deus, se for tudo espiritual, não serve para nada. Se for tudo espiritual, para que eu vou fazer medicina? Para que eu vou salvar as pessoas? Por que eu vou tratar delas? Eles não morrem, pastor, o irmão? Eles não morrem? Você falou que eles já estão mortos. Então, para que eu vou? O corpo não morre? Não, mas já estão mortos. O senhor curou hoje, curou um câncer hoje. Não, essa pessoa não morre? Mas Mãe, o corpo Lázaro também morreu depois. É para curar. Só que aí que eu faço analogia. Qual das duas é mais importante? Não, a mais importante não é que a gente... Qual das duas é mais importante? A mais importante, aquela que você vai viver eternamente ou aquela que você vai viver com, segundo a Bíblia, que fala 70, 80 anos e que passar disso é cansado de fado? Para que eu vou curar uma pessoa que já está... Nós não estamos discutindo isso. Não, para que eu vou... Essa questão que o pastor está colocando. Para que eu vou curar uma pessoa que já está morta? Ela está morta mesmo. Por que eu vou curar ela? Espiritualmente ela está morta ou não? Está viva? Para Deus. Não, eu estou falando, eu não trato espírito. O corpo eu acho que tem que cuidar, tem que cuidar. Doutor. Ele é médico, ele cuida do corpo. Eu não trato espírito, eu trato do corpo. E o corpo sofre. Mas o senhor está falando, a colocação que o senhor fez foi como se eu não ligasse para o corpo. Eu ligo, inclusive eu sou professor de educação física. Eu sou da área da saúde. Só que o corpo, eu entendo. Eu sou professor de educação física. Eu vi um debate do MMA, o senhor não lembra? É mesmo, pastor. Agora eu lembrei. Como que pode um negócio desse, o senhor desprezar tanto Não é desprezar o corpo, é que quando você coloca o corpo em sintonia com o espírito, você entende que o espírito é eterno e o corpo é temporal. Mas ele aí não dá para você falar assim, eu vou cuidar do meu corpo e eu vou deixar de cuidar do meu espírito. Eu vou preocupar com a minha mão direita que vai colocar um chip, mas eu não vou me preocupar em me santificar, em conhecer a palavra, em orar. Aí eu não vou me preocupar com isso. Eu acho, pastor, que a gente saiu muito do tema. O fato aqui é que eu sei que o telespectador ele precisa de uma resposta e eu vejo também aqui que muitos não têm essa resposta. O debate não ficou bem claro. Esse chip é a marca da besta? Não é. Mas uma tecnologia até mais avançada do que essa vai vir, com certeza. Mas a marca da besta, é bom que fique bem claro para que quem esteja assistindo a gente não fique perturbado. A marca da besta só será implantada na grande tribulação. Isso é bíblico. Não adianta eu trazer nada antes. Agora, nós temos que olhar com dúvida, com pesquisa, tudo que vai vir por aí. Eu vejo que é uma forma do governo deixar a gente bem familiarizado com isso,
para que quando acontecer de marcar necessariamente, a gente já está bem... Que era a minha pergunta para o doutor. No primeiro bloco, ele explicou a utilidade do biochip. É muito bom, muito útil. Mas se o governo quiser fazer uso, um governo totalitário... Vai fazer. Ele vai ter uma ferramenta Ele vai fazer. fantástica. Vai fazer. Fantástica. E biblicamente, os cristãos de Já hoje, faz hoje, né? que implantar o chip está condenado ao inferno, não está, irmão. Não está. Não tem nada a ver com condenar o inferno. Esse chip, apesar de que precisa se pesquisar para conhecer mais o que está sendo feito aí, mas esse chip nada tem a ver com marca de besta. Eu vou entrar no tema. O governo já controla a tua vida. Controla hoje. Você tem um número do seu CPF, Sim. Ele sabe onde você gasta, E ele como vem é que dizer que você eu estou no gosta. céu. Não, pastor. Ou eu tenho que fazer toda O seu hora corpo, declaração o seu de imposto corpo de renda. físico não, por isso que precisa de médico aqui, mas tem um médico dos médicos que cuida da sua... Eu tenho uma pergunta para vocês dois, para o doutor aqui. Nós ouvimos durante o programa de hoje, infelizmente a gente fugiu um pouco do tema, vamos ter que voltar em outra ocasião. Eu vou votar. Né? Mas não tem problema. O importante, houve essa confrontação de escolas de interpretação da Bíblia, né? Fazia muito tempo que eu não via uma interpretação alegórica. Bom, veja bem, Deus lá no Éden criou o homem, não foi? Foi. Aquilo foi físico, não é? Físico. Ele pegou o barro, fez, Do pó da terra. soprou nas narinas e o homem virou gente. Aí certo? também tem um debate se é primeira criação, segunda criação, mas tudo bem, vamos lá, do pó da terra. Não, vamos. Tá. Segue. O homem virou gente. Ele foi criado para ser eterno, não Foi foi? eterno. As suas células, o doutor pode acrescentar, elas não eram para morrer. Elas eram para ser sempre regeneradas. A partir do pecado entrou a morte. A célula cancerosa é eterna. Se você dá comida para ela e condições, ela não morre. Sério? Sério. A célula cancerosa não morre. Ela vai se duplicando, mas não morre. Olha só. Você- Então, o homem era para ser eterno. Era. Esse corpo físico, que o senhor não gosta muito, Gosto, cuido gosta? dele. Faço até musculação, surfo. diz que só vai ressuscitar o corpo espiritual. Vai. O corpo físico que Deus criou era para ser eterno. O espírito do homem, lá no Éden, também foi maculado pela queda. Ou foi só o corpo que se contaminou com a É queda? o que eu estou dizendo, o espírito do homem morreu a partir do momento que ele desobedeceu a Deus. Perfeito. Aí o homem Muito está bom. morto. Ótimo. Então, o ser integral, juntando matéria e espírito que dá homem, caiu na queda. Com a restauração, com a obra de redenção de Cristo. redenção, obrigado, pastor. Com a obra de redenção feita por Cristo na cruz, redimiu-se o espírito do homem e a matéria, o corpo também. Sim. Ou não? Sim, mas só que a matéria ela ficou sujeita à morte. Por O quê? espírito não. Não, 70, o que a Bíblia fala sobre morte? Sobre físico? A partir do momento que você aceitou a Cristo, você se batizou e você se santifica a cada dia, como Paulo diz, combati o bom combate, acabei a guarda da fé, ele está salvo. O espírito dele está salvo. O corpo físico dele, do pó veio, para o pó vai, pastor. Tá, pastor. O corpo físico? Sim, senhor. Porque aí já é um Deus debate. Não foi um Deus menor que vamos fez voltar- o corpo vamos físico, voltar foi pro o nosso mesmo debate. Deus que fez o espírito. Por que só o espírito O senhor tá levando importa? a gente- Isso é platonismo. O Deus que pesa o oceano com a palma da mão, será que ele não sabe como trazer de volta que deixou de existir? Não, ele sabe. Por que a questão é a matéria seguinte. Chama, Jó 38 A questão é a fala seguinte, que Deus chama aí os é raios novos pelo céus e nova nome. terra. Vamos voltar para o tema, para o senhor entender. Me completa esse versículo aqui, por favor. Ora, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, Sim, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. fisicamente. Você precisa do Espírito de Deus para Espírito compreender de Deus para compreender. Claro. Agora, o Espírito de Deus, ele vai agir no físico ou na matéria? O pastor até comentou que é no físico. As curas que Jesus fez, que eu falei que hoje são espirituais, ele falou que é no físico. Então, a gente não precisa Não, mais... a cura de Lázaro não foi no físico, varão? Não, as curas que Jesus fez. Sim, o senhor até deu o exemplo de Moody, que ele fez as obras Sim. maiores no físico. Foi. Tá. E também. Mas quando o homem- Aí presta atenção. Tá. Os 10 leprosos. Os 9 10 foram leprosos curados e espiritualmente ou não fisicamente? agradeceram a Deus. 9. Um voltou para glorificar a Deus. Foi. Esses que foram curados e não glorificaram a Deus, esses 9, eles, o que foi importante para eles? O encontro com Jesus ou a O cura? que foi importante é outra história. A cura. Peraí, não, deixa eu terminar a linha de raciocínio. A cura, Hoje, claro, eles queriam ser quais curados. as igrejas que estão lotadas? As igrejas que pregam cura física, pastor. É. Isso salva?
Não. A minha pergunta Boa é essa. parte das pessoas acaba se encontrando com Jesus ali. A cura em Sim, si não encontra. salva, mas conduz, quantos deles é o mecanismo. permanecem na igreja e buscam a Jesus pelo que ele é, não pelo que ele dá ou pelo que ele faz? Mas isso é que é... Aí você vai entrar cada em um. salvação, pastor. Hã? Você vai entrar em salvação. Porque se essa pessoa que está preocupada só com o físico, ela não mudar o seu interior, ela não ser regenerada na semente interior, Não foi que é Jesus que mandou incorruptível, curar enfermos, expulsar demônios. enfermos. Romanos E 14, ele 1. diz que os Peraí, sinais tá até caindo aqui. seguirão Os aos que que crerem. crerem. Enfermos. Romanos Imporão. 14. Abre a sua Bíblia aí, pastor. Romanos 14, versículo 1. Hã? Vamos ver um tipo de enfermidade aqui. Se vocês não concordarem comigo, aí eu paro. Tá. E se eu não Eu concordo? vou pedir o pastor ler o Pode ler. versículo 1. Por favor, pastor. Romanos 14? 14, 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, Fé, receber... ele explicou. Enfermo na fé. A qual é mais importante? Você curar a enfermidade da pessoa na fé ou você curar o físico da pessoa? Os dois. Jesus nunca deixou Não é os nenhum dois, dos pastor. dois doentes. Se a pessoa morrer Porque de o homem câncer, é mas ela ser espiritual, salva... carnal, Não, se a pessoa morrer de Por que de que câncer, Deus- por que mas que ela Paulo ser salva, manda tá cheio de santificar? pessoas assim, Tudo bem, pastores, pastor. líderes que morrem Por que de que câncer. Paulo manda santificar em 1 Tessalonicenses 5:23? Corpo, alma e espírito. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que glorificar a Deus através do seu corpo também. Mas se não Mas for só que esse importante- corpo, ele pode morrer de câncer, não pode, irmão? E esse corpo Pode. também, através Se ele das morrer de atitudes câncer, dele, e a você pessoa- prejudica a alma e o espírito. Mas se ele morrer de câncer e a pessoa não cuidou do seu espírito em relação a Deus, não santificou, ela vai para o céu, irmão? Mas não é isso que a gente está discutindo. Ela tá Paulo. salva. Nós estamos discutindo aqui a questão física que existe. É que eu entrei. E a questão espiritual. Eu entrei A assim. mais importante na questão é espiritual. É que leva pra espiritual. eternidade. Aí que eu vou- Mas deixa eu eu sei falar quanto anula. tempo eu tenho que parar de falar comigo aqui. Não, que eu lá. quero voltar para o tema, Quanto pastor. tempo eu tenho para terminar o programa? Nós estamos chegando ao final. Deixa eu quero deixa eu voltar pro tema voltar aqui pra dissecar Não, mas é que tá, pastor. Vocês nunca vão entrar num acordo. Não vai. Porque a sua visão espiritualiza tudo. Deixa eu só ler 2 versículos, então. O senhor, a gente fala em enfermo, o senhor vai para enfermo na fé. Ó. Então eu respondo para o senhor contra o texto de Paulo, quando ele manda Timóteo usar vinho. Aquilo também é espiritual? Pera aí, pastor. Não, fala para mim. É espiritual Eu ou vou é só ler 2 material? versículos para a gente Vinho poder Paulo terminar. mandou Timóteo tomar vinho ou se encher de Vinho Espírito pra Santo para enfermidade. curar o estômago? Tá, o vinho na ceia, ele é material ou espiritual? Ah, tá vendo? Eu sabia. Ele ia espiritualizar. Não, pera aí. Então as enfermidades de Timóteo eram o quê? Então, eu só Era vou demônio? passar a bola para os dois agora, desses versículos aqui, ó. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas. É a mão São física essas ou aqui? espiritual? Tá, fica na pergunta aí. Aí ele fala, Salmos 24:4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Jó Salmo 17:9. Esse é o Salmo 15. Salmo 24:4. Ah. Jó 17:9. E o justo seguirá o caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Se isso não é espiritual, se essa mão é física, puro de mãos, eu vou ter que lavar a mão todo dia. Álcool gel toda hora, pega um álcool Que é gel o que que a os mão tá judeus impura. faziam e censuraram Jesus É o que eu por estou não fazer. falando. Se a gente entrar pelo lado físico da questão, o chip aí é na mão. É na mão física. Agora, essa mão física, ela vai perecer, irmão. Ela vai perecer. O Vai espiritual ressuscitar. O senhor nunca leu vai ressuscitar o chip 1 Coríntios também? 15? Aí quem vai controlar o chip lá no céu? Não vai. Quem puser o chip não vai para o céu. O chip da besta. Não sei se é esse do biochip. O doutor falou que não é. Esse pode. O chip da besta... Pastor, é que o irmão a que fez pessoa vai pro céu. tatuagem no tempo de ignorância, se converteu, ele vai converter, a tatuagem dele vai estar no céu? Claro que vai estar no céu. E aí Deus não vai aceitar então, porque você não pode fazer marcas no corpo? Não, o corpo dele, O novo na corpo, ressurreição, vai tudo ser aquilo quem vence. anormal que não Aí nasceu. existe um Eu só laser queria que o espiritual senhor que tira- explicasse para mim e para o telespectador, já que o senhor é um ardente defensor de uma visão que foi considerada herética pela história da igreja, foi rejeitada por Agostinho e por toda a história da igreja, porque espiritualiza tudo que a Bíblia diz. Eu quero que o senhor explique para mim por que Deus criou um corpo que agora ele joga fora, despreza como se fosse o diabo. Ele não Isso pode, é a interpretação do platonismo, que Não, dizia pastor. que o demiurgo criou a matéria e Deus E criou outra o coisa, espírito. pastor, Não, quando os eu dois são de interpreto Deus. de forma alegórica... Se os dois são eu de Deus, saio- por que, Deus. que o corpo não pode ressuscitar? Por que, que tem que ser corpo espiritual? Por que, que a matéria não tem valor nenhum? Deus é espírito, importa que o seu Quando adore eu espírito e interpreto verdade. de não forma adore no corpo. alegórica, eu deixo de exercer a minha responsabilidade como homem. Então, Porque essa, tudo essa, é mão limpa espiritual. aqui, essa mão limpa que eu li, de coração, ela é o quê? Mão limpa de coração é mão da pessoa que pratica justiça. Levantar mãos santas. Como é que a minha mão pode ser santa? Ou a minha Praticando mente tem que ser justiça, santa? A minha mão tem que ser recebendo santa? a justiça de Cristo, Mas as ações do homem, elas são do corpo ou elas são da mente? Elas são de fora para dentro ou de dentro para fora? de dentro para fora. De dentro para fora, pastor. Isso aqui é só físico. E Se qual eu o não problema? pensar O físico não se eu é não menos pensar de do forma que o espírito, santa, pastor. se eu não pensar de forma santa, a minha ação não vai ser santa. A sua mente é espírito ou é corpo? Se eu- ela A tem sua que ser- mente ela- é espírito ou é corpo? Está escrito aqui, mente espiritual de Cristo.
Nós Doutor, temos a mente de eu Cristo. posso alterar a mente dele com uma droga orgânica? A mente, É. você pode deteriorar a mente, mas você não vai mudar o íntimo, aquilo que ele pensa, mas mudar, a droga muda, pastor. Isso que eu estou falando. A A droga droga muda. é espiritual ou física? A droga para mim é física. Como algo físico Lógico que é física. deturpa Eu não estou falando isso, pastor. O álcool, A mente não nossa precisa ser é o álcool. física. A gente está usando a mesma lógica. Se você que tá Quem usando. pensar- sofre do mal de Alzheimer, Se você pensar fisicamente com sua mente cristã, você não adora Deus. não tem como pensar com o espírito. Isso é só quem... É o Espírito Santo que é o com Espírito, gemidos pastor? inexprimíveis fala com Deus. O Espírito é a palavra, A pastor. minha mente é orgânica. Se eu sofrer do mal de Alzheimer, eu não vou reconhecer o Senhor, não vou reconhecer minha mãe, não vou reconhecer meu pai. Estou errado, doutor? Está certíssimo. E o louco? Pois é. Então, alguém que sofre de Alzheimer pode perder a salvação? Não. Eu não acabei de falar do O espírito dele... Eu não acabei de falar do louco da Bíblia? Quem que tem o louco da O Bíblia? louco é aquele que não sabe o caminho de Deus. Agora, se você trouxer para o lado físico, Pra o mim, louco esse é é o alegórico. louco médico. Para mim, isso é alegórico. Agora, só queria voltar um pouquinho, Mas está Heber. escrito, vai anular. Eu acho o grande problema do chip é o seguinte: é você controlar as pessoas. É você voltar ao tempo do Hitler. Ele sabia quem era judeu e quem não era. Sim. Ele Tem a sabe- árvore genealógica. Ele sabia pelo sobrenome, pelo prepúcio, entendeu? Então o meu receio, né? Isso eu concordo. Daqui para frente você vai, isso é só o começo, é o primeiro passo. Você vai encontrando formas. Então, por isso que o senhor devia ser contra. Eu não posso ser contra o que é bom para o ser humano, o que faz bem, o que vai me O ajudar. doutor está analisando uma questão apenas natural das coisas. Mas realmente, pastor, é uma coisa que precisa ser pesquisado mais, porque é uma forma de o governo impor, mas de certa forma, Mas, Jó irmão, 42 mas ele fala vai controlar que de nenhum qualquer dos forma, planos Se é, você segurar, velho. se Ele você vai segurar controlar de o seu qualquer cartão de forma. crédito, o seu CPF na mão, aqui, você segurar, Sim. não é pecado. A partir do momento que eu ponho dentro da pele Só- e torna eu só- pecado, aí Eu não só dá. queria afinar uma. Eu só Aí não queria- dá pra gente entender isso, que isso vai bem- fazer a pessoa perder a salvação. Não dá. Benedito, eu só Mas a queria- questão do número da besta em Apocalipse 13 Bom, o inimigo é não muito quer inteligente. dizer, não está relacionado, pastor, de forma alguma apenas em comprar e O vender. inimigo é muito Olha o inteligente, texto. irmão. Que ele o fez? texto está em vai usar o chip. partidarismo. O que ele A fez? pessoa que o aceita a ideologia Torna-se dele. Reverendo. Necessariamente não é apenas por uma transação comercial. E quando usa grandes, pequenos livros, está dizendo todas as classes, todos serão envolvidos. Este é nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, por enquanto, não é o Não, chip. não, já Vai, tem milionário. não, pondo aqui. vai espalhar. Mas necessariamente esse chip, ele tem posse. A palavra até grega usada é uma palavra de posse. Quem o receber será posse de alguém. E Heber, a minha grande preocupação é a seguinte: o homem ama as trevas. Ele prefere as trevas, a maior parte dos homens prefere as trevas Nossa, diz isso. à luz. Então, o meu receio é o seguinte: e no tempo da Alemanha nazista, os próprios judeus traíam outros judeus, entendeu? Ou para ser salvo, ou para salvar a família, ou por dinheiro. Isso pode acontecer também com o chip. Na grande tribulação, submetido a Entendeu? uma pressão muito grande. Você, exatamente. Pô, mas pessoas se farão. se eu não tiver o número, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter trabalho, eu não vou ter, eu não vou ter liberdade, eu não vou poder ir para sair da minha casa. Tem um historiador que disse uma certa vez, quer unir árabe, quer unir muçulmano, chama para lutar contra judeu. Aí você une tudo. Então. Você quer, de certa forma, implantar uma ideia? Mostre as dificuldades e fala, quem tiver contra vai perder. Então, o ser humano, ele não quer, pastor, perder o que tem. Ele não quer deixar de se alimentar, ele não quer deixar de construir a Vai sua ser vida, uma sua adesão família. consciente. Vai ser Com uma adesão certeza. A gente não pode esquecer que o ser humano Pelo ele menos já está o condenado, texto pastor. percebe-se que não há forçado nada aqui, nada. Mas lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala que esse Tô com o texto aqui. anticristo será o enganador dos enganadores. Mas a pessoa não deixa de ser enganador não usando algo que as pessoas sabem. Quem é que não sabe hoje que existem duas vertentes? Mas ninguém vai aderir ao diabo, concorda? Não, vai aderir à ideia, que ele está por trás da ideia. É aquela ideia de Zoroastro, há o bem e o mal. A pessoa, se não está no bem, de certa forma, ele já está no mal. Mas eu posso te garantir que nesse tempo ele vai saber por que ele está pondo o chip, por que ele está usando o número do chip, e ele vai optar em pôr o chip. Ele vai optar por
ficar contra Cristo. Contra Cristo. Exatamente, por ser marcado. Até porque, pastor, a igreja foi arrebatada na visão pré-tribulacionista. A igreja, Eu nem sei. a igreja foi, por mais que for mesotribulacionista, a igreja saiu no meio, não está mais ali. Como as testemunhas também foi. O nosso tempo acabou. Agora que vai falar. Vou ter que fazer o tema tudo de novo. Tem que fazer. Né? E, bom, mas não é, já é a quinta ou sexta vez que a gente faz. Terrível, terrível. Quando fala de Você não Apocalipse, aceitou minha visão, pastor, por isso. é inesgotável. Agora tem que fazer um tema específico sobre interpretação alegórica, boa ou ruim. Tranquilo, isso a gente vai fazer. Voltamos na próxima edição do Vejam Só. Vamos fazer o sorteio de quem vai levar a camiseta da Agrade. E a gente vai fazer, saber o resultado das pesquisas? Sim. Quem? Ah, não dá para... É Noeli. Noeli, lá de Londrina, no norte do Paraná. Parabéns, Noeli. O resultado das enquetes está publicado no site, na aba Enquetes. Assim como o contato dos nossos 3 convidados também está na aba Convidados. Você pode endereçar e-mails, questionamentos, convite para pregar, oferta. Tudo isso você pode fazer, está no site do Vejam Só, pelo tema de hoje, tá bom? A gente se encontra no próximo Vejam Só. Obrigado, Deus abençoe.